Para os forasteiros era conhecido como o Reino Ermitão. Para os cartógrafos era Joseon. Para os mongóis e os manchus, os chineses e os japoneses eram território tributário, uma colônia. Aos americanos que lá lutaram em meados do século, era o Punchball e o Monty Pork Chop. Para fãs de TV, é onde a série MASH se passa. Aos atletas da 24ª Olimpíada, foi onde as medalhas de ouro foram dadas. Mas para aqueles que realmente conhecem este país, é um milagre moderno. Visite a deslumbrante Seul, com seus antigos pagodes e arranha-céus reluzentes. Veja as mais impressionantes instalações olímpicas. Visite Gyeongju, capital do antigo reino de Silla e lar de seus tesouros culturais. Kaesong, a antiga capital da dinastia Goryeo. A ilha de Jeju-do, o Havaí da Coreia. O Parque Nacional do Monte Seoraksan, o espetacular refúgio do povo coreano. E Panmunjom, onde o armistício foi assinado e as negociações entre as Coreias continuam. As maravilhas e paisagens da terra de orgulho e espírito duradouros. Coreia. Ele está sorrindo para si mesmo. Esta escultura é um tesouro nacional coreano. Seus pensamentos estão além do tempo e espaço. É a representação de um artista antigo, de um Buda do futuro, de uma era que ainda está por vir. Contudo, em um sentido mais amplo, esta escultura tornou-se um símbolo da gentileza, da distinção principesca, das aspirações e da perspectiva do povo da República da Coreia. Quando ele abandonar seus pensamentos e nos encarar, será para dizer: o futuro já chegou. A busca da Coreia por felicidade foi uma luta. Do tamanho do estado de Nova York e em forma de coelho, sempre foi uma ponte terrestre para vizinhos agressivos. A oeste, no Mar Amarelo, fica a antiga Chengdu, na China. Ao norte, além dos rios Yalu e Tumen, estão as províncias da China e União Soviética. A sudeste, a apenas 193 quilômetros, ficam as ilhas do Japão. A Coreia sempre foi o seu estado tampão. A Coreia tem uma longa e muitas vezes trágica história. Guerra, destruição, ocupação, exploração. Essa história começou há cerca de 5.000 anos, quando tribos do centro-norte da Ásia migraram para a península.
Naquela época, o deus Hwanung desceu do céu para viver no mundo dos humanos. E uma ursa da caverna foi transformada em mulher. E a mulher deu a Hwanung um filho chamado Dangun. E por 1500 anos, Dangun governou a Terra da Manhã Luminosa. O rei Dangun, o lendário fundador da Coreia, a Terra da Manhã Luminosa, teria assumido o trono em 2333 a.C., um ano que até recentemente servia de marco inicial para o calendário coreano. Tal fato reflete 4 milênios de combate a invasores. Invasões de vizinhos asiáticos e invasões de estrangeiros caucasianos. Mas na nossa era, algo notável aconteceu. Agora, a Coreia não luta mais contra invasores. Agora, esta terra abriu seus braços. Venham nos invadir, gritando com a polidez característica. Invadam-nos, por favor. Estamos prontos. Em 1988, a Coreia foi a nação anfitriã da 24ª Olimpíada e tropas de viajantes invadiram a terra com malas e câmeras para descobrir por si mesmos por que esse povo sorridente estava tão confiante de sua prontidão. É impressionante que do caminho invernal dos mais velhos pudesse brotar o otimismo juvenil que energiza a sociedade coreana hoje. Pagodes do passado se erguem orgulhosamente entre os arranha-céus. É uma metrópole com boas maneiras. Que fonte de confiança levou os educados coreanos a sediarem o maior evento esportivo do mundo? Primeiro, um antigo compromisso com a perfeição humana e o treino e a disciplina para alcançá-la. Isso realça o significado dos Jogos Olímpicos. Segundo, uma paixão por esportes que remonta a séculos. Terceiro, o conhecimento para gerir um evento assim de forma tranquila, seguro e divertida. E levando em conta as deslumbrantes instalações esportivas construídas em Seul para acomodar os milhares de espectadores que compareceram aos Jogos, o exuberante Parque Olímpico, um esplêndido complexo desportivo para basquete e beisebol, e um ginásio olímpico para 20.000 pessoas. Nessas arenas, fãs de esportes de todo o mundo testemunharam feitos atléticos espetaculares, onde atletas americanos se destacaram em algumas das competições mais exigentes do mundo. De feitos de superação a espetáculos coloridos, o povo coreano saiu vitorioso deste evento. A apresentação de sua medalha de ouro revelou ao mundo o coração e a alma dos Jogos Olímpicos. Não se limitando apenas à excelência olímpica, só Seul abriga 50 hotéis de classe mundial. E se o visitante for aventureiro, pode se hospedar em uma pousada tradicional ou com uma família em casa particular.
Seul é o centro cultural e de entretenimento da Coreia. E seu sistema de transporte, com 4 grandes linhas de metrô e ônibus intermunicipais eficientes e muitos táxis disponíveis. Existem hospitais e instalações médicas de última geração. Seus templos acolhem visitantes. Budistas. Igrejas. Católica. Protestantes. Evangélicas e mesquitas. Em cidades sul-coreanas como Seul e Busan, que são as maiores do país, a riqueza cultural e histórica é imensa. Sua abundância de jornais, incluindo 2 diários em inglês e um semanário em francês. Estar em casa, em Seul, difere da agitação exterior. Idosos são tratados com respeito e cortesia. Crianças obedecem aos pais e se esforçam ao máximo na escola. À mesa, um jovem nem pensaria em tocar nos seus pauzinhos antes que os mais velhos pegassem os deles. A disciplina é frequente, mas bondosa. Embora os pais tenham bastante influência na escolha de um cônjuge, os jovens de hoje se apaixonam e se casam exatamente como nos filmes. Os museus mais legais são os sem paredes. Meia hora ao sul de Seul, há um museu num parque. Há uma vila aqui onde as pessoas vivem, vestem-se e trabalham como nos tempos antigos. Há edifícios reais, casas acolhedoras de humildes e mansões ricas de todas as regiões da Coreia. Artesãos mostram talento. Comerciantes vendem seus produtos em won, a moeda coreana. Quando as famílias relaxam, é para celebrar um casamento, talvez com a noiva vestindo a tradicional jaqueta amarela e azul e saia rosa. Ou para assistir a uma apresentação do que seria o equivalente a um espetáculo de comédia satírica da Coreia Antiga. Ou participar de uma dança festejando a colheita farta. Na parte leste da península, situa-se a cidade de Gyeongju, a antiga capital do reino de Silla. O Monte Tahamsan fica próximo à cidade. Acreditavam que a montanha era lar de vários espíritos benévolos da natureza. Mas espíritos não eram estranhos para os coreanos. A primeira consciência religiosa surgiu com o xamanismo.
Naquela época, o céu tinha dragões. Legiões de espíritos habitam as montanhas e o mar nas florestas e nas entranhas da terra. Só xamãs os acalmavam. Vestígios do xamanismo se vêem hoje em costumes e festivais. De fato, ainda se pode encontrar gente do campo que, em caso de doença, chama um xamã antes de chamar um médico. Acreditam que mulheres são melhores xamãs que homens, e os xamãs cegos, os melhores. A cidade em si, embora moderna, está repleta de túmulos de 2000 anos, quando os reis eram sepultados com todos os seus pertences. São 200 túmulos dentro dos limites da cidade e mais 100 fora deles. Um único túmulo revelou um tesouro de 10.000 objetos. Nomearam-no onde a pintura foi achada, Cavalo Celestial. Um cinto de ouro com pinjantes. Brincos. Copos de ouro. E uma coroa de ouro, incrivelmente preservada após milênios enterrada sob toneladas de pedra e terra. Há muitos séculos, 3 reinos governavam a terra da manhã radiante. O reino Koguryo foi fundado em 73 a.C. por tribos do Vale do Rio Yalu. Durante muitos séculos, o reino de Koguryo era a mais forte e proeminente potência em toda a península. As paredes dos túmulos de seus soberanos e reis são ricamente decoradas com os mais impressionantes e belos afrescos de todo o nordeste da Ásia. O sudoeste gerou Baekje no século III d.C. Baekje alcançou grande desenvolvimento e partilhou com o Japão seu conhecimento em astronomia, metalurgia, medicina e música. Devem ter sido um povo feliz. Seus Budas sempre sorriem. Não por muito. Disse que 5.000 donzelas de Baekje pularam para a morte daqui, em vez de enfrentar os invasores vitoriosos.
No século IV depois de Cristo, surgiu o pequeno reino de Sila, mas territorialmente, Sila continuou crescendo, absorvendo estados menores. Iubaekje. E finalmente, Goguryeo. Sila também absorveu a filosofia e a cultura budista da China. Tudo o que somos é resultado do que pensamos. Baseia-se nos nossos pensamentos. É feito dos nossos pensamentos. Ao contemplar esta figura, percebe-se a profundidade do seu compromisso com o budismo. Esta figura é conhecida em todo o mundo como o auge da arte budista. O Templo Bulguksha. O salão de orações é muito belo. Este pagode é a melhor arte de Sila. Este sino de templo, de 770 d.C., é o maior da Coreia do Sul. Apesar do peso e da grandiosidade, é delicadamente decorado com arabescos. Esta magnífica estrutura, o Templo da Terra de Buda. No pátio, erguem-se 2 pagodes, o pagode dos muitos tesouros e o pagode de Buda. Os habitantes locais os chamam de pagode da sombra e pagode sem sombra. A Torre das Estrelas, um antigo observatório meteorológico e astrológico, o mais antigo de pé no leste asiático. O reino prudentemente dedicou energia para construir muros espessos e afastar invasores. O medo da invasão estava sempre com eles. A cerca de 4 quilômetros ao sul, há 5 túmulos e um pavilhão de pedra em formato de abalone. Este pavilhão era, em tempos, local de banquetes reais. Taças de vinho flutuavam neste canal em banquetes reais. Na costa, não muito longe da cidade, há uma tumba subaquática.
um rei chamado Munmu ordenou que suas cinzas fossem enterradas sob o mar. Foi seu último ato heróico de patriotismo. Ele acreditava que se tornaria um dragão marinho para, mesmo após sua morte, proteger seu país de invasores. De Seul a Jeju-do, uma das 3.300 ilhas espalhadas por nossa costa, é apenas 1 hora de avião. Jeju-do é a Havaí da Coreia. O jardim botânico local cultiva mais de 1.500 espécies semitropicais. Abaixo do Hallasan, o pico mais alto da Coreia do Sul, há pastagens ondulantes. Existe uma lenda em Jeju-do, ou talvez seja uma história real. Era uma vez uma bela mulher que tinha tudo para viver. Mas como seu marido acreditava que ela tinha sido infiel, ela tirou a própria vida nesta encosta íngreme à beira-mar. Seu espírito inocente habita nesta rocha. Lenda ou verdade, a ilha construiu um grande santuário em sua honra. Em cada vilarejo da ilha, essas esculturas de pedra são erguidas como guardiãs. Aqui, os pescadores pedem ao Rei Dragão por boas pescas e uma colheita farta do mar. Mas nem todos os pescadores de Jeju-do são homens. As mergulhadoras colhem mariscos. O peixe daqui é famoso pelo sabor. Mas alguns vêm para estar perto da natureza. Com o declínio de Silla, uma nova dinastia surgiu. A Goryeo, que reinou por quase 500 anos. É desta dinastia que a Coreia recebe o seu nome. Os Goryeo estabeleceram sua capital em Kaesong. Os reis de Goryeo eram bem devotados ao budismo. Príncipes e nobres seguiram o exemplo do fundador do budismo, Siddhartha, e entraram para o sacerdócio. O budismo era a religião estatal, Goryeo. Muitos de seus festivais mais amados, como o Wesak e a celebração da lua da colheita, originaram-se no budismo. Na sua prática mais elevada, o budismo é uma filosofia não teísta. Exige disciplina rígida, como a destes monges Son da Coreia. Son é mais comumente conhecido no Ocidente como Zen.
A Coreia explodiu com atividade artística e invenção. Cerâmica. Recentemente, descobriram um forno de cerâmica Celadon. Oleiros Goriel criaram uma técnica de incrustação em cerâmicas vidradas verde jade. Sua perfeição em linha e cor lhes dá uma reputação inquestionável como obras de alto padrão. Hoje, essas peças são valorizadas por colecionadores em todo o mundo. Mas a maior conquista foi a impressão da Tripitaka. Levou 16 anos para esculpir à mão os 31.137 blocos de impressão necessários para publicar os 5.000 volumes da Tripitaka coreana das escrituras budistas. Os blocos e as escrituras impressas neles estão preservados no templo Haein, na Coreia do Sul. Isso impulsionou uma era de atividade literária, a publicação de uma história nacional. Em 1232, a invenção do tipo móvel, 200 anos antes de Gutenberg ser creditado por ela na Europa. Goriel atingira o auge da civilização do Extremo Oriente. E aí? Invasão. Invasão, que castigaria e paralisaria o povo coreano por mais de 1000 anos vindouros. Após anos sendo assediados pelos mongóis, os reis de Goriel capitularam. A Genghis Khan. Goriel, Coreia, tremeu sob ocupação mongol. As artes declinaram. Os senhores mongóis taxavam muito o povo coreano para sustentar a corte. Homens e navios coreanos foram forçados às invasões mongóis navais ao Japão, que falharam. Contudo, quando o povo coreano se rebelou contra os seus mestres mongóis, eles não falharam. Como a maioria, os coreanos adoram jogar. O seu local preferido é Seoraksan, que significa montanha nevada, coroando os acidentados Alpes asiáticos. O seu nome foi dado ao parque nacional que se estende a partir dela. Seus picos desafiam os alpinistas. Suas florestas e trilhas. No Dragon Valley Resort, eles esquiam o ano todo. Ou, para alguns, é simplesmente aproveitar a beleza sazonal deste parque espetacular.
Compras em Seul atraem visitantes. Para artesanato, locais remotos têm melhores ofertas. Os nossos mais recentes centros comerciais proporcionam aos visitantes um conforto semelhante ao de casa. Há uma infinidade de produtos disponíveis para aquisição. Até mesmo moda de Paris. A maioria dos coreanos usa o traje tradicional, ao menos em ocasiões especiais. As mulheres acham o hanbok muito confortável. Adoramos nos vestir de branco por sua pureza e tentamos sempre usá-lo em ocasiões religiosas. Nossos vizinhos nos chamavam de nação dos cidadãos vestidos de branco. Seul vibra com arte. Parte dela muito moderna. Grande parte da arte antiga está no Museu Nacional. Há também galerias que abrigam arte contemporânea. Seja antiga ou moderna, um tema realça a arte coreana, a harmonia com a natureza. Esse sentimento de harmonia é visto no paisagismo em que o Palácio dos Últimos Monarcas da Coreia está inserido. A Sala do Trono é a maior do seu tipo em uma estrutura de madeira. Reis faziam banquetes neste pavilhão. Este pagode de 10 andares é maravilha arquitetônica. A última linhagem de reis coreanos foi a Yi, que governou o reino Joseon do século XIV ao século XX. Centralizaram o governo em Seul, a capital. Os que nascem sábios são o mais alto tipo de gente. Os que se tornam sábios pelo estudo vêm depois. Após 8 séculos budistas, a Coreia tornou o confucionismo religião estatal. Confúcio ensinou 5 princípios.
O primeiro, respeito pelo conhecimento. E o conhecimento floresceu durante a dinastia Yi. Escreveu-se sobre medicina, ética e música. Publicada a Enciclopédia Médica de 266 volumes. Tal devoção ao saber causou grandes mudanças. Até a virada do século XV, a língua coreana era escrita com caracteres chineses. Isso era complicado e inadequado. O rei Sejong, grande responsável pela brilhante era da cultura iluminista, ordenou a seus estudiosos a criação de uma nova escrita para o coreano. Após 4 longos anos, nascia o Hangul, o alfabeto coreano. Essa busca pelo saber impulsionou as ciências. Um pluviômetro foi criado em 1442. Um observatório foi construído com indicador de tempo e clima. Um relógio de água foi desenvolvido. As artes também foram extensivamente incentivadas durante esse período, demonstrando o florescimento cultural. A porcelana branca Yi surgiu. De uso utilitário, suas formas simples expressam o amor coreano pela simplicidade e sinceridade. Ainda é considerada uma das melhores porcelanas do mundo. O segundo princípio de Confúcio, uma vida simples. Desde o mais elevado ao mais humilde, o povo coreano buscava a harmonia, equilibrando o céu e a terra com a frágil humanidade. O terceiro princípio de Confúcio, atitude honesta. Regras guiavam todo tipo de comportamento entre governante e súdito, marido e mulher, pais e filhos, irmão mais velho e irmão mais novo, e também amigo e amigo. Regras que influenciam a sociedade coreana até os dias de hoje. O quarto princípio, amor ao espírito. Talvez a Confúcio se deva o crédito pelos coreanos serem um dos povos mais educados do mundo. O quinto princípio de Confúcio, devoção à família. Ainda hoje, as famílias coreanas são notavelmente unidas. Da ética empresarial às notas escolares, tudo é motivo de orgulho familiar. Quando perguntaram a Confúcio quais os 3 elementos essenciais que um governo deve ter, o mestre respondeu: comida suficiente, soldados suficientes e a confiança do povo. Suponha que tivesse de abdicar de um desses 3, continuou o interlocutor. Qual deixaria ir? Os soldados, respondeu Confúcio. Mas soldados era o que a Coreia precisava em 1592. Invasão, desta vez vinda do Japão. O shogun Toyotomi Hideyoshi lançou uma força armada com armas do Ocidente. Em menos de 3 semanas, Seul foi capturada. A existência da Coreia estava em jogo.
Então, por providência, o almirante Yi Sun-sin assumiu o comando e virou herói nacional. Ele enfrentou a frota invasora japonesa com uma embarcação que ele mesmo desenvolveu, o navio Tartaruga, derrotando o inimigo batalha após batalha. Podemos ver a réplica do navio Tartaruga aqui. Foi a primeira embarcação couraçada da história naval. Ele repeliu os invasores para suas praias. Em 1627, foram novamente invadidos, desta vez pelos manchus, que acabaram por reduzir a orgulhosa nação a um estado de vassalagem. É de admirar que a Coreia tenha virado as costas ao mundo e se tornado o reino ermitão. Deixem-nos em paz, diziam. Essas muralhas do castelo, altas e fortes, foram feitas para repelir os temidos invasores que por séculos as atacaram. Agora, estas muralhas aprisionavam o povo que deveriam proteger. Havia rachaduras na muralha cultural que isolava a Coreia do resto do mundo. Mississippi. Missionários cristãos da China que converteram uns 10.000 coreanos em meados de 1800. Para o reino isolado da Coreia, isto significava mais uma invasão de ideias alienígenas destinadas a subverter o Estado confucionista. Em 1866, 9 jesuítas e seguidores coreanos foram decapitados por entrarem ilegalmente. Naquele ano, o missionário Robert Thomas foi o primeiro mártir protestante. Qualquer um pego contrabandeando um livro estrangeiro, como uma Bíblia, era executado. Um estudante regressava à sua pátria. Ele era um dos 3 alunos coreanos que retornavam da China, depois de estudar com um professor de medicina que era cristão. Durante 3 anos, o seu professor tinha-lhes lido a Bíblia diariamente. Ao término dos seus estudos, cada estudante decidiu levar uma Bíblia consigo de volta para a Coreia, apesar de apenas ser a morte. O primeiro e o segundo estudante partiram com os livros bem escondidos nas mochilas. Na fronteira, foram revistados pelos guardas, que descobriram as Bíblias e os decapitaram. Quando o terceiro aluno cruzou a fronteira, os guardas o revistaram, mas não acharam nada ilegal, pelo que o deixaram continuar o seu caminho para a casa da irmã. Aí começou uma tarefa longa e difícil: desenrolar as cordas que amarravam a bagagem e passar a ferro centenas de páginas. Este aluno usara as páginas da Bíblia como cordas da bagagem. Pouco a pouco, a Coreia, como uma ostra teimosa sendo aberta, foi se abrindo. Os Ewha buscavam portos de abastecimento no Pacífico. Já tinha acordo com o Japão, mas só após o Comodoro Perry surgir na Baía de Uraga, em Yokohama, com navios de guerra. O almirante Rogers, da Frota do Pacífico dos Ewha, tentou o mesmo na Coreia. Os coreanos atiraram nele com canhões costeiros. O regente coreano bradou: só há 2 escolhas contra o Ocidente: lutar ou render-se. Eventualmente, relações diplomáticas foram estabelecidas com os Ipesamiwa, depois com a Grã-Bretanha e Alemanha, Itália, Rússia, França. Missionários americanos tiveram livre acesso ao povo coreano. Em 1907, já havia mais de 1000 igrejas.
A derrota russa pelos japoneses na guerra de 1904-1905 estabeleceu o Japão como potência mundial. Grã-Bretanha e EUA reconheceram as prerrogativas militar, econômica e política do Japão na Península Coreana. Então, em 22 de agosto de 1910, a Coreia foi simplesmente anexada ao Japão. 4.243 anos após a lendária fundação de seu reino soberano, os coreanos se viram como cidadãos de segunda classe em seu próprio país. A política do Japão na Coreia era ambiciosa. Melhorou a indústria coreana, mas apenas para atender às necessidades da própria economia do Japão. Aumentou a produção agrícola, mas o arroz coreano era exportado para o Japão, enquanto os agricultores coreanos passavam fome. Era um estado policial. Um movimento clandestino de independência ganhava força. A Chungduk-yeol, única religião organizada da Coreia, e cristãos coreanos semearam a rebelião popular. Em 1º de março de 1919, 33 líderes assinaram a Declaração de Independência Coreana. Com bandeiras coreanas, pessoas protestaram pelo país. A reação foi implacável. A polícia disparou contra multidões desarmadas. 6.000 foram mortos, 15.000 feridos e 50.000 presos. O Japão decidiu aniquilar a identidade nacional coreana. A língua coreana foi proibida, livros em Hangul queimados, nomes coreanos viraram japoneses. Japoneses foram senhores da Coreia por 35 anos. Vários desses anos foram mais exaustivos devido às dificuldades da Segunda Guerra Mundial. A ocupação durou. Até que essa guerra chegasse à sua terrível e derradeira conclusão. A 56 quilômetros a leste de Seul, fica Panmunjom, onde o armistício que pôs fim à Guerra da Coreia foi assinado após longas discussões. É um lugar triste, mas alguns, americanos principalmente, fazem a viagem. A Segunda Guerra Mundial findou em agosto de 1945. Finalmente, a paz reinava, uma paz com temor. A Coreia tinha sido libertada, mas por acordo prévio entre as grandes potências, a Coreia foi dividida em duas com precisão cirúrgica no 38º paralelo. O norte estava sob domínio soviético. O Sul, policiado pelos Estados Unidos. Foram propostas eleições supervisionadas para todo o país. A Coreia do Norte rejeitou-as. Mesmo assim, realizaram-se, mas apenas no Sul. Em 15 de agosto de 1948, a ONU declarou a República da Coreia o governo legítimo do sul da península. 25 de junho de 1950. Como Douglas MacArthur descreveu, a Coreia do Norte atacou como uma cobra. Armado por seus mentores soviéticos, o Exército Popular do Norte cruzou o 38º paralelo e invadiu. 64 quilômetros de artilharia pesada abriram fogo, tanques rugiram ao sul. O exército da República da Coreia do Sul foi forçado a recuar. Faltavam-lhe tanques e armas antitanque eficazes. O governo fugiu e os invasores ocuparam a capital. Dos 65.000 defensores do Sul, quase metade foi morta ou ferida. O mundo livre ficou indignado. Sob resolução da ONU,
uma força de 16 nações foi enviada sob comando do general Douglas MacArthur. A capital foi retomada, os invasores expulsos para além do 38º paralelo e MacArthur forçava a guerra para o seu território. Então, a China enviou suas tropas à batalha pelos norte-coreanos. A guerra estagnou num impasse, com avanços e recuos por ambos os lados. Após 2 anos na mesa de negociações, as hostilidades terminaram em trégua. Foi estabelecida uma zona desmilitarizada. Agora, o decreto que dividiu a Coreia foi selado com derramamento de sangue. Na Coreia do Sul, a recuperação foi agonizantemente lenta. A guerra durou 37 meses, deixando 2 milhões de mortos, a maioria civis, 5 milhões de desabrigados, refugiados famintos e um prejuízo estimado em cerca de 3 bilhões de dólares em danos materiais. Mas havia outro tipo de agonia, as dores do parto de uma democracia genuína. A democracia não é fácil, mesmo para nações com longa prática. Após séculos de reis autocráticos e anciãos confucionistas, a jovem democracia sul-coreana era tumultuosamente incerta. Agora, eles estão a demonstrar a um mundo atento que a democracia não é fácil, mas funciona. A nação progride constantemente, às vezes drasticamente. Investiu no seu solo ensanguentado e aumentou a produção agrícola. O seu campo de alto rendimento é rico em hortas, campos de cereais, pomares e arrozais. Sua base industrial está a crescer e a Coreia é cada vez mais reconhecida como uma fonte de alta competência e produção de qualidade. Assim, novos complexos industriais brilham no horizonte. A Coreia fornece de tudo ao mercado mundial, de bordados a desenhos animados para a TV, de artesanato a alta tecnologia. Apesar de uma história difícil que poderia ter sido diferente, a Coreia manteve-se firme. Em poucas décadas, virou a vitrine do Extremo Oriente. Como anfitriã dos Jogos Olímpicos Internacionais, o país se uniu por completo à família global de nações progressistas e, mesmo com as cicatrizes de invasões sucessivas, inclusive a terrível em nossa época, continua sendo uma terra de grande beleza. Talvez ele estivesse a olhar para trás, observando os sofrimentos que suportamos durante tanto tempo, mas agora ele vê o nosso futuro e esboça um sorriso.